Olá, este é o Bem Educado, um podcast para quem gosta de gente bem educada. Meu nome é Carlos Henrique, pedagogo e pesquisador. A cultura. A criança vem para a escola para aprender a ler o mundo. Ela começa com a apropriação da linguagem, mas com o decorrer do tempo lhe são apresentadas as informações e os instrumentos os quais ela usa para construir a sua vida social. A cultura são os modos de pensar, de ser e de se comportar de uma população. É uma maneira de representar e interpretar a existência. Portanto, a efetividade do desenvolvimento humano depende de quão bem a criança compreende o mundo em que ela vive. Na educação de hoje em dia, a cognição, isto é, a capacidade de conhecer e de construir a sabedoria, é impossível sem a apropriação da cultura. Os educadores de hoje usam a cultura local como um meio de desenvolvimento das capacidades cognitivas. Como eles fazem isso? Primeiramente, eles avaliam o desenvolvimento da criança de acordo com o que ela demonstra compreender de sua família e do mundo em que vive. Eles analisam a criança segundo as fases do desenvolvimento apresentadas pelos psicólogos como Piaget, por exemplo. Jean Piaget dividiu em 4 partes o desenvolvimento da criança. A primeira fase é chamada de sensório-motor e é a fase compreendida mais ou menos de 0 a 2 anos de idade. E é o momento em que a criança vai desenvolver os seus sentidos respondendo ao ambiente. Assim, ela desenvolve as suas inteligências rapidamente e praticamente dobrando seu conhecimento a cada semana. Nessa fase, a afetividade é o principal meio de ensino e todas as ações educacionais estão focadas no corpo e nas suas dimensões. A segunda fase é chamada de pré-operatória e vai dos 2 aos 7 anos. É um momento de assimilação dos símbolos e dos significados, o que dá a capacidade para a criança de falar e se apropriar da linguagem. Neste estágio, a cultura lhe é apresentada e assimilada por ela. A criança passa de uma fase em que a sua inteligência está baseada na assimilação proporcionada pelos sentidos, para uma fase em que, aos sentidos, se lhe acrescentam a capacidade de entender e se comunicar através da língua e da linguagem. A terceira fase é chamada o operatório concreto, que se inicia mais ou menos aos 7 anos e é o momento em que a criança começa a dominar o pensamento matemático. Esse pensamento é o resultado da capacidade da inteligência da criança para assimilar e dominar a lógica. Ela passa a entender as associações, a dinâmica das substâncias e também a construção dos valores. A linguagem se torna mais socializada e a criança é capaz de levar em conta o ponto de vista do outro. A quarta e última fase do desenvolvimento da criança, segundo Jean Piaget, é o operatório formal, que é o momento em que a plenitude da abstração, ou melhor, o momento em que a inteligência da criança trabalha com a hipótese. Observe que cada fase do desenvolvimento da criança existe uma característica em que o educador trabalha como plataforma de construção do conhecimento, para que as características de cada uma delas sejam usadas em sua plenitude. A transmissão de cultura para a criança obedece a essas fases do desenvolvimento, o que torna o processo educacional um motor de arranque para o desenvolvimento pleno do cidadão. A cultura é uma construção social que possui inúmeras características e podem ser aproveitadas pelo educador, obedecendo às regras de assimilação de cada momento do desenvolvimento da criança. Lembre-se que não existe a terceirização da educação dos seus filhos. Os filhos são seus e não do Estado. Os filhos são o maior ativo humano da família. A verdadeira riqueza da sociedade é a família. Portanto, o futuro se constrói com ações assertivas em relação aos futuros cidadãos, que são as crianças de hoje. O melhor investimento que você pode fazer em sua vida é em relação aos filhos. Coração, juventude e fé. Um abraço. Com textos e narração de Carlos Henrique de Oliveira. Produção e edição da Lupter Music. Esse foi mais um Bem Educado, o podcast para quem curte a educação.